Muito bem, gente. Hoje vamos falar sobre progressão aritmética. Vamos lá. Aqui você tem a sequência das nossas aulas. Nós trabalhamos na aula passada, aula de número 15, e hoje vamos trabalhar PA, progressão aritmética. Vamos lá. Então, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Vamos lá verificar esse primeiro exemplo para você identificar uma progressão aritmética, uma PA. Olha só, você tem a sequência de números que começa em 4 e vai para o infinito, certo? Então, essa sequência aqui, vamos identificar se é uma PA. Como é que nós identificamos? A gente subtrai o termo da frente com o termo de trás, ou seja, o número da frente com o número de trás. Por exemplo, aqui, você tem 7 menos 4 vai ser igual a 3. Então, esse número aqui é chamado de razão da PA. Vamos analisar pegando o 13 e o 10. Nós temos 13 menos 10 é igual a 3. Vamos pegar agora o 16 com o 13. Então, tenho 16 menos 13 é igual a 3. Então, você observa que ao longo desta sequência, a razão ela é sempre constante. Ou seja, a razão sempre vai ser o número 3. E essa PA ela é caracterizada como uma PA infinita, porque os números seguem infinitamente, certo? Então, tá aí um exemplo de uma PA. Agora vamos analisar o exemplo 2. Olha aqui. Você tem uma sequência de números, ela inicia em 70 e termina em 10. Então, essa PA é caracterizada como PA finita, porque ela tem um limite, certo? Agora vamos identificar a razão da PA. Como é que eu identifico? Lembra que é sempre o elemento da frente menos o elemento de trás. Então, tenho aqui 60 menos 70. Olha, observa o seguinte, o maior número aqui é o 70, o sinal dele é negativo. Então, você tem 70 menos 60 é igual a 10. O maior número é o 70, o sinal dele prevalece, certo? Vamos agora pegar o 50 e o 60. Então, tenho aqui 50 menos 60 é igual a menos 10. Vamos agora pegar o 40 e o 50. Então, eu tenho 40 menos 50 é igual a 10 com o sinal negativo. E assim por diante. Então, observa que a razão dessa PA é igual a menos 10. É assim que você vai identificar uma progressão aritmética. Agora, vamos colocar um contra-exemplo aqui. Você tem um 4, você tem um 7, você tem um 8, você tem um 10, você tem um 11... Será que isso daqui dá uma razão constante? Olha aqui, quando você faz 7 menos 4 vai dar 3, quando você faz 8 menos 7 vai dar 1, quando você faz 10 menos 8 vai dar 2, e quando você faz 11 menos 10 vai dar 1. Então, não é uma constante, como dá para você analisar aqui. Então, nesse caso, essa sequência que eu te apresentei não representa uma PA. Beleza? Vamos para o segundo tópico. Nessa parte, vamos analisar 3 propriedades fundamentais aqui da progressão aritmética. A primeira diz assim, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Trocando em miúdos, galera, é o seguinte, vou colocar aqui uma sequência de números, olha só, e aqui a gente vai ter termos equidistantes. O que significa essa palavra equidistante? Significa que os números eles terão igual distância, tá? Então aqui, olha, como é que você analisa? Do 28 você tem 3 números subsequentes. E do 52 também você vai ter 3 números. Então aqui 28 e 52 são chamados termos equidistantes. Então olha só o que a gente observa. Que quando a gente soma esses dois termos equidistantes, você tem o número 80. Vamos agora analisar a segunda propriedade que diz assim, considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Vamos verificar nossa sequência aqui. Então, você tem aqui a nossa PA, nossa sequência de progressão aritmética. E o que a propriedade 2 diz?
você tem uma sequência de 3 números. Quando você soma 28 com 44 e divide por 2, você tem a média, certo? E observa uma coisa interessante. A média de 28 com 44 é igual a 36, que representa exatamente o termo central dessa sequência de 3 números. Quando a gente vai para outra sequência, vamos lá, 60, 68 e 76. Você tem a média aritmética de 60 somado com 76, dividido para 2, é igual a 68, que é exatamente o termo central. Então, isso daí representa a nossa segunda propriedade. A terceira propriedade diz assim: em uma PA finita com número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre termos equidistantes deste. Esta propriedade deriva da primeira. Então, aplicando aqui essa propriedade, a gente vai perceber uma coisa interessante. Olha só, você tem um termo central, que é o 30, e observa que essa sequência ela tem um número ímpar. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, como diz a propriedade, quando você tem um número ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes. Então, você tem os termos equidistantes, que são os extremos. Você tira a média, somando 10 com 50, dividido para 2, vai dar 30, que é exatamente o valor do termo central. Se você analisar também o termo equidistante, aqui, nesse caso, 25 e 35, 25 mais 35 é igual a 60. 60 dividido para 2 é igual a 30. Então, sempre vai chegar no termo central, a média. Tudo bem? Então, galerinha, essas foram as propriedades interessantes que a gente deveria entender sobre progressão aritmética. E agora vamos partir para um ponto muito importante dentro do nosso estudo. E chegamos na parte importantíssima da nossa aula, gente. É essa fórmula que você vai estar trabalhando nas questões de concurso. Então, você presta bem atenção, tudo bem? Então, aqui você tem a fórmula do termo geral. Vamos analisar cada elemento aqui, ó. O AN representa o valor do último termo da sequência. Vamos analisar aqui essa sequência. Quem é o último termo dessa sequência? O último termo aqui, claramente, é quem? É o 40. Então, 40, nesse caso, seria quem? Seria o valor do AN, certo? O A1 representa, aqui, ó, o A1 representa o primeiro termo da sequência, e se encontra aqui na fórmula. Quem é o primeiro termo da sequência? 22. Então, 22 seria o A1. E o N representa o número de termos da sequência. Se a gente analisar, você tem 3, 6, 9, 10 termos, né? Então, o N aqui seria 10, que representa o número de termos da sequência. E R representa a razão, que é a subtração do elemento da frente com o elemento de trás. Você tem aqui 24 menos 22 vai ser igual a 2, certo? Vamos analisar 26 com o 24. 26 menos 24 é igual a 2. E vamos analisar 28 com 26 também. 28 menos 26 é igual a 2. Então, observa que a razão ela é constante, né? Então, estou diante de uma progressão aritmética. Então, são os elementos da fórmula que você vai precisar para resolver os probleminhas que a gente já vai trabalhar daqui a pouco. E também a outra fórmula, e você vai anotando aí no seu caderno que é importante, tá? Vai ser muito importante você anotar e memorizar essas duas fórmulas aqui por assunto de PA. A fórmula da soma dos termos de uma PA. Gente, analisando aqui cada elemento, SN representa a soma dos termos da PA. O que significa essa soma? Vamos lá dar um exemplo através dessa sequência aqui, ó. Você tem 10, 20, 30, 40 e 50. Então, a soma desses termos aqui, quantos termos nós temos? 3, 5. Então, a soma dos 5 termos dessa sequência seria quanto? 10 mais 20 mais 30, 40 e 50, né? Então, a soma dos 5 termos, aí você vai somar 10 com mais 20, 30, 30 com mais 30, 60, 60 com mais 40 vai dar 100, 100 com mais 50, 150. Então, essa daqui representa a ideia da soma dos termos de uma PA.
Claro que nos problemas você vai ter que utilizar essa fórmula aí que vai ser importante. A gente vai demonstrar daqui a pouco, certo? O AN representa o valor do último termo da PA. Eu já expliquei na tela passada, que representa nesse caso aqui o 50, né? O AN é igual a 50. Nesse caso representa o quinto elemento, né, da nossa sequência. E o N representa número de termos. Então, quantos termos tem aqui a nossa sequência? 2, 3, 4, 5. Então, o N representa 5. Tudo bem? Bem, agora a gente vai resolver esse exemplo que diz assim. A sequência ao lado forma uma PA. Te deu a sequência, começando por 26, e vai ao infinito, né? Determine na alternativa A o 10º termo. Então, vamos analisar aqui os dados que o problema me deu. Você tem o A1. O A1 representa o primeiro termo da PA, que é o 26. Depois, você tem a razão. Como é que eu vou determinar a razão? A razão eu vou pegar e subtrair o termo da frente com o termo de trás, ou seja, 31 menos 26. Então, 31 menos 26, que é igual a 5. Então, a minha razão é 5. E vamos determinar quem é o 10º termo dessa PA. Vamos lá. O 10º termo representa o A10, certo? Aqui são os dados. Vou determinar através da fórmula do termo geral. Vou colocar a fórmula bem aqui. Então, aqui, N representa o 10º termo. Então, vou colocar aqui 10. O A1 representa 26. Mas o número de termos, essa sequência, ela vai ter 10 termos. Então, 10 menos 1. E a razão é igual a 5. Então, aqui, a 10 é igual a 26, mais 10 menos 1 é 9, multiplicado com 5. Então, a 10 é igual a 26, mais 9 vezes 5 vai dar 45. E o A10 é igual a 26 mais 45 é igual a 71. Então, está aqui o valor do 10º termo dessa sequência. Vamos agora para a alternativa B. Ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. Então, para eu determinar a soma, eu vou ter que aplicar a fórmula da soma, né, que a gente já trabalhou. Então, aqui, a fórmula da soma é essa aqui. Agora, vamos fazer a substituição. N representa 10 termos. Então, aqui, o AN eu já determinei aqui, ó, que é igual a 71. Então, vou substituir aqui. 71, mais o A1, que representa o primeiro termo, 26. Vou colocar bem aqui. E N representa o número de termos que a gente já sabe que é 10. Então, aqui eu vou dividir toda essa tropa por 2. Agora eu tenho 71 mais 26, que é igual a 97, multiplicado por 10, dividido por 2. E agora a gente percebe o seguinte, a gente analisa que 10 é divisível por 2, vamos fazer essa divisão, 10 dividido para 2 é igual a 5, e eu tenho a multiplicação 97 por 5. Vou colocar bem aqui, 97 multiplicado por 5, 5 vezes 7, 35, vai 3, fica 5, 5 vezes 9, 45, com mais 3, 48. Então a soma é igual a 485. Próximo exemplo, você tem a ideia de um contexto. Vamos lá. Essa questão eu tirei do concurso da Sebrasp, tá, galera? Para a IBGE, que diz assim. Em 2001, a produção anual de batatas da fazenda Alfa foi de 60 toneladas. Nos anos seguintes, essa produção anual aumentou em progressão aritmética de razão igual a 4 toneladas. Ainda a partir das informações do texto acima, conclui-se que a produção total de batatas da fazenda Alfa, colhida desde o ano de 2001 até o ano de 2020, foi igual a alternativa A, B, C, D ou E. Então vamos analisar os dados que o problema me deu, certo? Olha só, ele fala que em 2001 a produção foi de 60 toneladas. Esse dado vai ser importante. Então, vou colocar bem aqui, ó. 2001, a produção foi de 60 toneladas, certo? E ele diz o seguinte, que essa produção, ela cresce
na forma de PA, né? Ou seja, na forma de progressão aritmética, e a razão dessa PA é igual a 4 toneladas. O que significa dizer que a cada ano que se passa, você tem um acréscimo de 4 toneladas. Então, se no ano de 2001 você teve 60 toneladas, no ano de 2002 você vai ter 64 toneladas. No ano de 2003 você teria 68 toneladas, tudo bem? E assim por diante. Ele quer saber quantas toneladas foram colhidas entre 2001 e 2020. Então, vou colocar bem aqui, ó, 2020. Então, galera, qual é o nosso objetivo? É saber quanto foi a quantidade em toneladas do ano de 2001 até 2020. O nosso primeiro objetivo é saber quanto foi a quantidade de toneladas no ano de 2020 e depois a gente vai somar de 2001 a 2020, tudo bem? Então, vamos tirar aqui os nossos dados. Em primeiro lugar, você tem o número de termos. Quantos termos você tem? De 2001 a 2020, você tem exatamente 20 termos, tá? Da sequência. Aqui o primeiro é 60, o segundo é 64, até 2020 você tem 20 termos, tudo bem? O A1 representa 60, certo? A razão representa 4, tudo bem? 64 menos 60 vai dar 4. E aqui no próprio problema ele te diz, né? Que cresce de 4 em 4, tá? Então vamos lá determinar o nosso AN, que representa este elemento aqui, ó, tá? O número de produção no ano de 2020. Então tenho aqui AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. N representa 20, aqui o A1 60, N representa 20, menos 1 e a razão 4. Agora eu tenho 20 é igual a 60 mais 20 menos 1, trabalha esse parênteses que vai ser 19 multiplicado por 4. A 20 é igual a 60 mais 19 vezes 4 é igual a 76. E agora você tem 60 mais 76 é igual a 136. Bem, esse dado representa X aqui, ó, de 2020. Então, no ano de 2020, você teve uma produção de 136 toneladas. Só que você olha para o gabarito, não tem, né? Claro, porque você vai somar de 2001 até 2020, que é isso que ele deseja. Então, vamos colocar a fórmula da soma aqui e vamos fazer a nossa determinação, certo? AN mais A1 vezes N dividido por 2. N é igual a 20. O AN eu já determinei, que representa 136, tá? Vou colocar bem aqui. O A1 é o primeiro termo da sequência, olha aqui, 60. N representa 20, o número de termos da sequência, e aqui vou dividir por 2. Então, aqui eu tenho A20 é igual. Vamos lá. 136 mais 60 vai ser igual a 196. Vou colocar para cá para cima porque não deu para cá, né? Então, tenho S20 é igual a 196 vezes 20 dividido por 2. S20 é igual... Aqui, olha, eu vou dividir 20 por 2. Então, tenho 196 vezes 10. E 196 multiplicado por 10 é igual a 1.960 toneladas. Esse é o gabarito da questão. Então, seria a alternativa D. Tudo bem? Então, gente, ficar bem ligado quando o problema te pedir. Ele queria saber a quantidade de toneladas no ano de 2001 até 2020. Então, você teria que utilizar a fórmula do termo geral na primeira parte e na segunda parte você ia utilizar a fórmula da soma. Se ele pede quantas toneladas no ano de 2020, você só ia fazer a primeira parte e ia encontrar 136. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo. Então, gente, esse exemplo que a gente vai fazer agora caiu no concurso para técnico judiciário e a banca foi a CESP, tá? O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética de razão 2. Olha, ele já está te dando a razão aqui dessa progressão.
A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3. Então, o primeiro processo recebe o número 3, o segundo processo recebe o número 5 e assim sucessivamente. Se em determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, gente, o último processo recebeu o número 69. Então, nesse dia foram protocolados A, B, C, D ou E. Primeiro, vamos interpretar esse problema aí. Olha só. O que ele fala aqui pra gente? Que no primeiro dia você tem o número 3, né? Então, vou colocar aqui o 3. No segundo dia você tem o número 5. Observa que a razão aqui é 2, né? Então, a cada dia você vai ter um crescimento de 2 unidades, certo? O A3 aqui seria 7 e assim sucessivamente. Só que ele diz que em determinado dia, o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69. Então, esse último dia representa o AN e o número dele é 69. Tudo bem? Certo? Então, era assim para você trabalhar essa interpretação. E ele quer saber quantos protocolos. Galerinha, vamos tirar os dados do problema. O A1 é igual a 3, o AN é igual a 69, que representa o valor do último termo da sequência. A razão ele me deu que é 2. E ele quer saber o número de protocolos. O número de protocolos, nesse caso, representa o N. Eu quero saber esse carinha aqui. Então, qual é a fórmula que vai permitir encontrar N? A fórmula do termo geral. A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então, aqui o AN é 69, vou colocar 69. O A1 é 3. O N representa o número de termos, ou seja, o número de protocolos que eu quero determinar. E R representa a razão, que é 2. Certo? Aqui eu tenho 69, vou repetir essa galerinha bem aqui. E aqui você tem o que nós chamamos de propriedade distributiva. Ó. O 2 vai multiplicar com N e também vai multiplicar com 1. Então, tenho aqui 2 vezes N, 2N, menos 2 vezes 1, 2. E agora, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou baixar 69, vou subtrair 3 com 2, que vai dar 1, e vou baixar 2N, certo? Esse 1, ele vem para cá, para o primeiro membro, e ele vem com um sinal negativo. Vou colocar esses elementos para cá, para ter espaço. Então, tem aqui, ó, 69 menos 1 é igual a 2N. 69 menos 1 é 68. E esse 2 está multiplicando com N, ele vai passar dividindo. Então, tenho 68 dividido para 2, vou colocar para cá. 68 dividido para 2 vai dar 34. Nesse caso, 34 processos, certo? 34 processos. Logo, seria a alternativa C. Então, vamos lá. Agora você tem a primeira missão. E você é o agente X e a tua missão é calcular corretamente o item abaixo. Parecido o exemplo que eu fiz para vocês, tá? Então, dá uma pausa no vídeo e resolve essa tua primeira missão. Muito bem, gente. Com certeza eu acredito que vocês conseguiram fazer. Coloca aqui nos comentários o resultado que você chegou, que eu vou estar respondendo, beleza? Agora vamos lá. Agente X, sua missão é responder corretamente cada item abaixo. Aí uma questãozinha. Essa questão caiu no concurso para assistente de trânsito. Caiu no concurso para assistente de trânsito, a banca FCC. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, gente. Coloca aqui nos comentários o gabarito que você chegou, certo? Vamos lá. O próximo item é: agente X, sua missão é calcular corretamente o item abaixo. Caiu no concurso do Banco do Brasil do ano passado. Então, dá uma pausa no vídeo e resolve. Coloca aqui nos comentários para você que chegou no gabarito e eu estarei respondendo. Vamos lá. A missão de número 2, essa missão a gente vai resolver algumas questões que caíram no concurso da IDECAM. Bem, nesse momento vamos resolver a questão número 1, caiu no concurso da IDECAM para técnico de enfermagem deste ano. Diz assim: uma fábrica tem como meta aumentar 15 peças na produção diariamente. Se no primeiro dia produziu 110 peças, no 30º dia ela produzirá A, B, C, D ou E. Então aqui, ó, no primeiro dia ela produziu 110, ele quer saber no 30º. Dá uma pausa no vídeo e resolve a questão. Então vamos lá.
Para você que teve dificuldade, ou se você resolveu, parabéns, vamos resolver e saber qual é o gabarito certo da questão. Então aqui, o problema fala para gente que no primeiro dia você tem uma produção de 110 peças e o objetivo é aumentar a cada dia 15 peças, né? Então tem aqui, primeiro dia é o A1, o segundo dia 110 mais 15 vai dar 125, né? A produção é aumentar em 15 e assim sucessivamente. Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a produção no 30º dia. Então nesse caso ele quer saber o A30, né? Então vamos lá colocar aqui a formulazinha, a fórmula do termo geral. Eu acredito que vocês já memorizaram, se não você se esforça porque vai ser importante. N representa 30, o A1 110, N 30 menos 1 e a razão representa 15, né? A 30 é igual a 110 mais, resolve esse parêntese aqui, vai dar 29 multiplicado por 15. A 30 é igual a 110 mais 29 multiplicado por 15. Vamos colocar aqui, né? A multiplicação. 5 vezes 9, 45. Vai 4, fica 5. 2 vezes 5, 10. 10 com mais 4, 14. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 1, 2. Agora você vai somar. Baixa esse 5. 9 com mais 4 vai dar 13. Vai 1, fica 3. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, tem aqui 435, certo? E agora vamos somar, né? Então, tenho aqui a 30 é igual a 110 mais 435 vai dar 545. Logo, seria a alternativa D. Então, uma questão relativamente tranquila. Com certeza vocês resolveram. Vamos agora para a segunda. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Eu acredito que vocês conseguiram. Então, vamos lá. Durante o mês de 30 dias, Rogério gastou diariamente uma certa quantia. Considere que no primeiro dia do mês em questão, ele gastou R$120. Então, aqui, ó, no primeiro dia, o gasto foi de R$120. Como é que a gente pode trabalhar aqui a interpretação nossa? Então, tem aqui, ó, o A1, que é o primeiro dia, ele gastou R$120. E nos dias seguintes, os valores gastos corresponderam a R$4 a menos. Olha só. Então, R$4 a menos. Significa dizer que no segundo dia, você tem 140 menos 4, que é igual a 116, certo? Tu já sabe que a razão aí, ela vai ser negativa. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tudo bem? E assim por diante, né? O que ele diz aqui? Quanto Rogério gastou durante todo o mês? Então, aqui, ó, o mês que ele está estabelecendo, ele tem 30 dias. Eu quero saber qual foi o gasto durante esses 30 dias. Vamos lá? Bem, agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar os dados do problema. O A1 representa o primeiro termo, que é 120, certo? A razão. Quanto é a razão? É o termo da frente menos o termo de trás, né? Então, ficaria 116 menos 120, que é igual a menos 4. Eu fiz questão de calcular para vocês entenderem que a razão é negativa. Olha aqui, o termo da frente é maior que o termo de trás, né? O sinal dele prevalece. E também no próprio contexto você consegue analisar. Se a cada dia há uma perda ou um desconto de R$4, logo a razão ela vai ser negativa e a sequência também tende a diminuir, certo? Vamos lá. Vamos determinar o nosso AN. Eu não sei. E o número de termos, nesse caso, é igual a quanto? É igual a 30, que representa o número de dias do mês. A formulazinha é essa. A N é igual a 1 mais N menos 1. Aqui R, né? Você tem 30 é igual. O primeiro termo é 120, mais o N é 30, menos 1. E a razão é menos 4. Olha como vai ficar. Olha só, menos 4. Sinal negativo. E entre parênteses. Então, tenho aqui 120 mais... Vamos trabalhar esse parênteses aqui. Vai dar 29 multiplicado por menos 4. A 30 é igual a 120. Vamos fazer o joguinho de sinal. Mais com menos vai dar menos, tá? Agora, 29 multiplicado por 4. Vamos fazer o cálculozinho bem aqui.
4 vezes 9, 36, vai 3, fica 6. 2 vezes 4, 8, com mais 3, 11. Então, aqui eu tenho 116. O A30 é igual a 120 menos 116 é igual a 4. Então, galerinha, qual é a nossa interpretação? Que no 30º dia, Rogério ele estava com apenas 4 contos na carteira dele. Só que ele quer saber quanto foi o gasto dele total, né? Então, para eu determinar o gasto total, eu vou utilizar a fórmula da soma, tudo bem? Então, não pode esquecer, quando você chegar no AN, no valor dele, e aí você compara com um gabarito. Opa, quer dizer que você vai ter que prolongar o teu cálculo, tudo bem? Então, tem aqui, SN é igual a AN mais A1 vezes N dividido por 2. N representa 30. O AN é o valor do A30, que eu já encontrei, que é 4. O A1 é o primeiro termo, que aqui, ó, é 120. Vou colocar 120. N representa o número de dias, que é 30, dividido para 2. Então, tenho aqui S30. Vamos trabalhar esse parênteses aqui. 4 mais 120 é 124 vezes 30, dividido para 2. S30 é igual. Vamos dividir 30 por 2. 30 dividido para 2 é igual a 15. Multiplicando 124 por 15, só para a gente poupar o nosso tempo, faz a tua multiplicação aí, e quando você multiplicar, você vai chegar em 1860. Tudo bem? Logo seria a alternativa B. Então vamos resolver a questão de número 3 da banca Sebrasp-Cesp, que diz assim: na primeira semana de uma estação seca, o Corpo de Bombeiros usou 3 horas do primeiro dia para o combate a incêndios. Naquela semana, a quantidade diária de horas usadas para o combate a incêndio aumentou em progressão aritmética com razão igual a 20 minutos. Então, aqui a razão ele já está te dando que é igual a 20 minutos. Nessa situação, a quantidade de tempo usado para o combate a incêndio nos 7 dias daquela semana foi. Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. Vamos lá. Então, vamos tirar os dados do problema. O que ele está te dizendo aí? O primeiro dia representa o A1 e foi utilizado quantas horas? 3 horas. Então, vou colocar aqui, A1 é igual a 3. Observa que o problema, ele te dá uma razão igual a 20 minutos. O que quer dizer isso daí? Quer dizer que a cada dia houve um aumento progressivo de 20 minutos. Então, aqui o A2 seria um aumento de 20 minutos, certo? Só que você tem uma coisa interessante. Porque no primeiro dia o tempo ele está em horas. Então você vai ter que transformar esse tempo para minuto para depois você saber o gabarito da questão. Tudo bem? Então como é que eu transformo? De hora para minuto eu vou multiplicar por 60. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então 3 vezes 60 é igual a 180. E eu vou trocar esse 3 aqui por 180. E 180 no primeiro dia, no segundo dia aumentou 20, né? Então, tem aqui 200 para o segundo dia, certo? Ele quer saber a quantidade de tempo utilizado pelos bombeiros em 7 dias. Então, o A7, que é o AN, né? Vamos determinar o AN, que eu não sei. E depois a gente vai utilizar a fórmula da soma para a gente somar todo o tempo trabalhado pelos bombeiros, certo? Eu tenho aqui AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado pela razão. Vamos agora determinar os dados que o problema me deu. O A1 é 180, e mais, a razão é igual a 20, e N representa o número de dias, que nesse caso foram 7 dias. Está aqui os dados que o problema me deu. Vamos colocar esses dados e substituir na fórmula agora. Eu tenho aqui N7, o A1 é 180, N7 menos 1 e a razão é igual a 20. A7 é igual a 180 mais, vamos trabalhar esse parênteses aqui, 7 menos 1 vai dar 6, multiplicado por 20. A7 é igual a 180 mais 6 multiplicado por 20 vai dar 120. E eu tenho 180 mais 120 vai dar 300, nesse caso 300 minutos. Então, o que eu entendo aqui, tá? A partir desse problema, eu entendo que
No 7º dia, os bombeiros gastaram 300 minutos, certo? Só que esse dado não é o suficiente para mim. Por quê? Porque ele quer saber o tempo gasto em uma semana, né? Ou seja, em 7 dias. Aí a gente tem que utilizar a fórmula da soma. A n mais A1 multiplicado por n dividido por 2. N representa 7 dias. O valor do AN representa aqui, ó, número 7, a 7, né, que representa 300 minutos. Vou colocar aqui, ó, 300. O A1 é o primeiro termo, que é 180. N, número de termos, que é 7. Vou dividir toda essa tropa por 2. Agora eu tenho 300 mais 180, vai dar 480, multiplicado por 7, dividido por 2. Qual é o número que dá para dividir por 2 entre 480 e o 7? Com certeza é o 480. 480 dividido para 2 é igual a 240 vezes 7. Então, vou pegar 240 e vou multiplicar por 7. 7 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Vai 2, fica 8. 2 vezes 7, 14. 14 com mais 2 vai dar 16. Então, o tempo nesse caso aqui foi 1680. Vou colocar aqui 1680 minutos. Você olha para as alternativas e você observa que você vai ter que transformar esse tempo que está em minuto para hora. Como é que eu faço? De hora para minuto, eu vou fazer a multiplicação por 60. E de minuto para hora, eu faço a divisão por 60. Então aqui, vamos dividir por 60. Agora vamos lá dividir 1680 dividido para 60. Vou cortar esse zero aqui. Vou dividir 16 por 6, que é 2. 2 vezes 6, 12. Vou colocar bem aqui. 16 menos 12 vai dar 4. Vou baixar esse 8. 48 dividido para 6 é igual a 8, porque 6 vezes 8, 48. 48 menos 48, nada, certo? Então, 28 horas. Cheguei aqui no gabarito da questão. Logo, seria alternativa D, certo? Com isso, gente, terminamos esse bloco aqui sobre progressões aritméticas. Vamos ver como ficaram as nossas aulas. Vamos lá. Então, galerinha, esse conjunto de aulas já foram trabalhadas, estão aqui na nossa playlist. No final, você vai ter a playlist aparecendo aí. E trabalhamos aula 16, progressão aritmética. Te espero na próxima aula. Deixa o like para você que é novo aqui e também te inscreve no canal, que vai ser muito importante para nós. Valeu, um abraço, bons estudos.